Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mês de agosto é um mês muito festivo para nós, não apenas porque nós comemoramos o mês da juventude, jovens e adolescentes batistas, mas também porque nós aqui na igreja comemoramos o aniversário da casa, nosso ministério com jovens e adolescentes, completando este ano 5 anos. Pessoal, que alegria servir a Deus com vocês, pastoreá-los, caminhar com vocês. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, na verdade, pensando muito em vocês, então a gente vai fazer uma rápida movimentação aqui. Vou precisar que vocês sentem ali embaixo, porque eu quero falar olhando para vocês, gente. Esse pessoal tem se dedicado a buscar ao Senhor, a viver de fato para a glória de Deus, e nós temos tido experiências maravilhosas com o Senhor. Na noite de sexta para sábado, para ontem, a gente teve uma vigília de oração, passamos a noite aqui até 6 horas da manhã, cerca de 90 pessoas, jovens e adolescentes, buscando a Deus, orando, clamando ao Senhor. E a gente tem certeza de que o Senhor nos ouve. A gente tem certeza de que o Senhor nos responde. Isso só nos encoraja a buscar cada vez mais. Louvo a Deus pela vida desses jovens e adolescentes, pela vida de cada um dessa equipe maravilhosa, incansável, com quem eu tenho a alegria de servir. Gente que cola ombro, que chega junto de fato. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 1. Jeremias, o capítulo de número 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Jeremias, o capítulo 1. De 1 a 10, eu dou o seguinte título à minha fala dessa noite: Geração de profetas. Geração de profetas. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 1, versículos 1 a 10. O texto diz o seguinte: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e para plantares. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em especial na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, em especial na vida da casa. Nós reconhecemos a Tua atuação
e te rendemos todo louvor, Pai. E agora que estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta, o nosso grande desejo, a nossa grande expectativa, Pai, é ouvir a Tua voz vindo de encontro aos nossos corações, nos encorajando, nos despertando, fazendo de nós, de fato, uma geração de profetas. E por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra os nossos corações, para que nós possamos receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O medo pode paralisar. Gente que tem medo de altura, trava se chegar perto de uma janela muito alta, de um andar muito alto. Gente que tem claustrofobia, pavor ou pânico de lugares fechados, pode paralisar quando se encontra num lugar fechado ou um pouco mais abafado. Tem gente que tem medo de escuro, e o medo pode paralisar. O medo pode paralisar. Eu me lembro de uma vez, tinha poucos meses de casado, talvez uns 2 meses, e eu morava em Israel com a minha esposa. E numa bela manhã, eu acordei antes dela e desci para fazer o café. E tinha uma coisa dentro da pia lá de casa, uma panela. Quando eu abri a torneira para pegar um pouco de água, eu vi que alguma coisa se mexeu atrás da panela. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei, tinha uma aranha do tamanho da palma da minha mão. E eu pensei, o que eu faço com essa aranha aqui? Minha esposa dormindo lá em cima. Eu pensei, já sei, não vou tentar atacar, porque se ela sair dali, já era. Fui até o banheiro para pegar um pouco de água e ferver para jogar nela. Mas eu fui com aquele receio. Se eu sair para buscar água e voltar e a aranha não tiver, o que eu faço? Enfim, fui, peguei água, fervi, despejei na aranha, a aranha morreu. Pouco tempo depois, minha esposa acordou e desceu. E falou, meu bem, aconteceu alguma coisa comigo, um bicho me picou. E eu pensei, meu Deus do céu, a aranha. Acho que foi no braço, se eu não me engano, foi no braço, bem marcado, começando a ficar inchado, ela reclamando de dor. E eu pensei, que tipo de aranha será que tem aqui em Israel? A gente estava morando lá. Fui para a internet procurar aranhas em Israel. Foi o erro. Enquanto a gente olhava e via a aranha e o que podia causar, eu fui pensando, meu Deus, eu só tenho 2 meses de casado. Senhor, cuida da minha esposa, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não falo nem a língua. Como é que eu vou chegar no hospital? Deus tem misericórdia. E nesse processo todo, o medo foi tomando conta de mim, e por alguns instantes eu travei. Por alguns instantes eu não sabia o que fazer. Para quem que eu ligo? Onde que eu vou? O que que eu faço? Eu tento achar a aranha, o que que eu faço? Porque o medo tem esse poder de paralisar a gente, de travar a gente. Assim como medo de altura, medo de lugares escuros, medo de lugares apertados, medo de aranha ou qualquer outro medo, tem o poder de nos paralisar. O medo de agir em nome do Senhor também tem o poder de paralisar. O receio, o temor de nos posicionarmos verdadeiramente enquanto cristãos diante de uma sociedade e de um mundo que despreza o Senhor, pode nos paralisar e nos impedir de agir como profetas de Deus. O medo talvez de sermos rejeitados se nós expusermos aquilo que verdadeiramente pensamos com base na Bíblia. O medo de nos encontrarmos sozinhos, de sermos abandonados, se declararmos com firmeza a nossa posição enquanto servos do Senhor.
E não é estranho que nos sintamos paralisados, algumas vezes paralisados, e impedidos de agir como profetas de Deus, de agir como verdadeiros cristãos neste mundo que precisa da salvação do Senhor. Porque o medo de qualquer eventual consequência pode acabar nos paralisando. Quando nós nos sentimos incapazes de fazer a diferença, quando nós nos sentimos acuados, quando nós nos sentimos amedrontados, nós corremos o risco de não agir da maneira que o Senhor espera que hajamos. Nós corremos o risco de não nos entregar completamente ao Senhor e nos permitir ser usado por Ele. E a pergunta que surge é: como lidar com esse medo? Como enfrentar esse medo para agirmos da maneira que o Senhor espera que todos nós nos comportemos, como verdadeiros profetas do Senhor? E é justamente nesse momento, quando nós nos sentimos incapazes, quando nós nos sentimos amedrontados, quando nós nos encontramos atemorizados às vezes, com receio de perder amizades, é que o Senhor derrama sua graça sobre nós e nos diz o seguinte: mesmo que você se sinta incapaz, não tenha medo de ser um profeta. Mesmo que você se sinta incapaz e isso te assuste, não tenha medo de ser um profeta. E o texto que nós lemos nos apresenta 3 motivos pelos quais nós devemos vencer o medo e nos permitirmos sermos transformados em verdadeiros profetas do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente 3 motivos pelos quais nós não devemos recear nos tornar profetas do Senhor. Em primeiro lugar, não tenha medo de ser um profeta do Senhor, porque Deus te escolheu para ser um profeta. Deus te escolheu para ser um profeta. É exatamente isso que dizem os versículos 4 e 5. O texto diz: a palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Essa foi a palavra que o Senhor dirigiu inicialmente a Jeremias. Antes de Jeremias receber essa palavra, tudo caminhava muito bem na vida dele. Na verdade, ele era um jovem como outro qualquer, ou mais precisamente, um adolescente como outro qualquer. Pessoal da casa, Jeremias tinha a nossa idade quando ele recebeu a palavra do Senhor. E de repente, vem a palavra de Deus para ele. Um comissionamento divino para uma tarefa muito específica. Deus o procurou e a partir daquele momento, a vida dele nunca mais seria a mesma. Antes desse momento, um jovem, um adolescente normal. A partir daquele momento, tudo seria absolutamente diferente. Porque Jeremias havia recebido a palavra de Deus e um chamado para uma tarefa específica. Ele havia sido marcado para se tornar um dos grandes profetas na história do povo de Deus. E de fato ele se tornou um dos grandes, um dos maiores profetas de Israel. Ele profetizou por cerca de 40 anos, não apenas no seu povo, na sua casa, não apenas em Israel, mas ele foi levado pelo Senhor a profetizar em outras nações, em outros povos, em outras partes do mundo. E todo o seu ministério profético foi marcado por coragem e por dedicação.
Todo o seu ministério profético foi marcado por coragem e por dedicação. Mas a grande verdade é que ainda que o seu ministério, 40 anos de pregação, tenham sido marcados por profunda dedicação, por coragem, por contato com Deus, o início da sua caminhada com o Senhor foi marcado por medo, foi marcado por temor, foi marcado por um receio que poderia tê-lo paralisado e poderia tê-lo impedido de ser um verdadeiro profeta nas mãos de Deus. Ainda que o seu ministério tenha sido marcado por uma pregação corajosa, o início da sua caminhada foi marcada por aquele medo que poderia tê-lo paralisado. Quando Deus o chamou, ele era muito jovem. E na cabeça dele, esse seria o primeiro obstáculo a ser enfrentado. Afinal de contas, como um jovem, um adolescente, teria alguma voz, teria alguma chance de exercer um ministério profético de respeito numa sociedade que valorizava extremamente o peso e a sabedoria que só vem com o tempo? Ele não poderia se sentir mais desqualificado do que ele se sentia naquele momento. Ele não poderia se sentir mais incapaz de fazer a diferença na sua casa, no meio do seu povo, na sua geração, do que ele se sentia naquele momento. A começar pelo fato de que ele era jovem. E foi exatamente isso que ele disse para Deus. Versículo 6 diz: então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Eu sou muito jovem, Deus, eu não consigo fazer a diferença, eu não tenho condições de ser um profeta de verdade, eu sou um adolescente ainda, eu sou jovem ainda. E nesse momento vem a palavra de Deus, a resposta do Senhor para Jeremias, dizendo, versículo 7, o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. A resposta do Senhor para Jeremias foi muito clara. Jeremias se sentia amedrontado, Jeremias estava apavorado, pensando: eu não tenho condições de ser um profeta de verdade. Eu não tenho condições de fazer diferença no meu tempo, na minha geração, no meio do meu povo, para começar porque eu sou muito jovem. E Deus logo rebate dizendo: Jeremias, não diga que você é muito jovem. Não diga que você é muito jovem para fazer a diferença. Porque você está sendo levantado para ser um profeta às nações. Eu estou te escolhendo para ser um profeta às nações. Eu estou te levantando para você fazer diferença por onde quer que você passe. Independente da sua idade, independente das suas limitações, independente do que você acha que é impedimento. E essa verdade que Deus deixou muito claro para Jeremias, continua valendo para mim e para você. E de uma maneira muito especial nessa noite, para você, pessoal de casa. A orientação, o encorajamento que Deus deu a Jeremias é igualmente válido para você. O fato de você ser novo não te desqualifica em nada. O fato de você ainda ser jovem, adolescente, não te faz menos capaz de ser um profeta do Senhor. Não te faz menos responsabilizado de agir em nome do Senhor. Não diminui a sua autoridade. As suas limitações não podem te impedir de ser um agente de transformação onde quer que você passe, porque o Senhor te escolheu. Se você serve ao Senhor,
Ele te escolheu e te levantou e fez de você e quer fazer de você um profeta às nações. Talvez não te levando para o outro lado do mundo, mas sem dúvida alguma dentro da sua casa, sem dúvida alguma dentro da sua escola e da sua faculdade, sem dúvida alguma dentro do seu trabalho. A sua idade não é impedimento. As suas limitações pessoais não são impedimento, porque o Senhor te escolheu e te levantou para ser profeta às nações. E quando eu olho para vocês, pessoal da casa, pessoal de casa, eu não vejo apenas jovens e adolescentes cheios de energia e que querem viver para Deus. Quando eu olho para vocês, Moreira, Luiz, Ana, Bárbara, Kailane, Mel, quando eu olho para vocês, eu vejo uma geração de profetas sendo levantados pelo Senhor. Quando eu olho para vocês, Pablo e Jéssica, Paulinho, Léo, eu não vejo apenas jovens e adolescentes que vêm à igreja de vez em quando e têm uma vida normal durante a semana. Não, vocês são a geração de profetas levantados pelo Senhor para fazer diferença onde quer que vocês estejam. Vocês são capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que repousa sobre vocês. Vocês têm plenas condições de transformar a casa de vocês, a escola de vocês, a faculdade de vocês, o trabalho de vocês, porque o Senhor os escolheu e fez de vocês uma geração de profetas. Foi o Senhor que os escolheu. Jeremias tinha no início do seu ministério, do seu chamado, esse receio. Eu sou muito jovem, ninguém vai me ouvir. Deus vem e reafirma para ele: eles vão te ouvir. Eu te escolhi e você vai ser exemplo. É exatamente a mesma coisa que Paulo disse para Timóteo, muito tempo depois, lá na primeira carta enviada a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Pelo contrário, seja exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Ninguém pode nos desprezar quando somos jovens vivendo de acordo com a vontade de Deus. Foi o Senhor que te escolheu e te levantou e fez de você um profeta dele. Não tente fugir daquilo que Deus tem para você. Não tente fugir daquilo que Deus tem para você. Mesmo que você se sinta incapaz, não tenha medo de ser um profeta do Senhor e de se posicionar verdadeiramente como um cristão, porque foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Mas o texto vai além e nos apresenta ainda um segundo motivo pelo qual eu e você, toda a igreja do Senhor, na verdade, de uma maneira muito especial nesta noite, o pessoal da casa não deve temer se posicionar como profetas do Senhor, porque Deus está conosco. Deus está comigo e com você, e por isso não devemos temer, não precisamos temer, não podemos temer. É o que dizem os versículos 9 e 10. Perdão, versículo 8. Versículo 8. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. A missão que Jeremias recebeu do Senhor não era nada fácil.
Assim como a missão que qualquer pessoa levantada por ele recebe, não é fácil. Jeremias deveria se manter firme nos caminhos do Senhor, no meio de uma geração que se afastava cada vez mais de Deus. Jeremias devia se manter firme e temente a Deus, no meio de um povo que cada vez mais se afastava do Senhor. E mais do que se manter firme, Jeremias devia levar o povo de volta para os caminhos de Deus. Não era apenas uma questão de Jeremias sobreviver sem se desviar. Mais do que isso, ele deveria ainda levar o povo, reconduzir o povo, aqueles que estavam afastados de Deus, aqueles que se afastavam cada vez mais do Senhor. Jeremias deveria reconduzi-los aos caminhos de Deus. E se ele tivesse sido levantado como profeta apenas na sua casa, apenas na sua cidade, apenas ali naquele pequeno entorno, já seria uma tarefa difícil. Mas Jeremias foi levantado para ser profeta às nações. O fim do seu ministério não foi sequer em Israel. Ele passou os últimos momentos do seu ministério servindo ao Senhor com essa mesma missão lá no Egito. Ele tinha uma série de dificuldades. Ele precisou enfrentar uma série de obstáculos. Ele tinha, na verdade, todos os motivos para ter medo de ser e de agir como um profeta do Senhor. Todos os motivos. Numa cidade ou numa região estrangeira, numa cultura estrangeira, uma língua diferente, falando a um povo de coração duro, uma mensagem difícil de ser recebida quando o coração está duro. Jeremias tinha todos os motivos para temer se posicionar firmemente como um servo do Senhor. Mas uma coisa lhe dava todo o encorajamento do mundo: a certeza de que Deus estava com ele. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa declaração, essa afirmação, dava a Jeremias toda a confiança e convicção de que ele precisava, para se manter firme na sua casa, para se manter firme no meio dos seus vizinhos, para falar ousadamente nos ambientes por onde ele passasse, a certeza e a convicção de que Deus estava com ele, de tal forma que não importava se Jeremias era muito jovem, o que importava era que Deus estava com ele. Não importava mais para Jeremias se em algum momento ele precisaria falar com pessoas importantes, porque Deus estava com ele. Não importava para Jeremias se ele precisaria estar e falar com pessoas desconhecidas a respeito de Deus. Não importava, porque Deus estava com ele. Não importava se Jeremias seria levado para outra terra, porque Deus estaria com ele lá também. Não importava se Jeremias estaria fora do seu ambiente de segurança, porque Deus estava com ele. A todo momento Deus estaria com ele, cuidando, protegendo, livrando, e isso bastava. Isso era o suficiente. Isso lhe dava toda a coragem necessária para se posicionar com firmeza como um profeta do Senhor, para falar com autoridade como um profeta do Senhor, para agir com convicção como um profeta do Senhor. E é exatamente isso o que acontece hoje. Nenhum de nós precisa ter medo. Medo de testemunhar, medo e receio de falar do amor de Deus, medo e receio de nos posicionarmos enquanto cristãos. Nenhum de vocês, jovens e adolescentes, precisa e deve ter medo, porque Deus está conosco.
certamente a nossa fé será posta à prova, em diversos momentos, de diversas maneiras ao longo da caminhada cristã. A nossa fé será posta à prova. Na sua escola, quando você se vê cercado de pessoas que são seus amigos, que não temem a Deus, a sua fé vai ser posta à prova. Diante dos seus professores, talvez na faculdade, que abertamente se posicionam contra o cristianismo, a sua fé será testada e posta à prova. No meio dos seus amigos, quando te questionam, e você se vê na iminência de se afastar deles, a sua fé será posta à prova. Talvez dentro da sua casa, quando até mesmo seu pai ou a sua mãe colocam dificuldades pelo fato de você ser cristão, a sua fé será posta à prova. Mas em nenhuma dessas circunstâncias nós temos motivos para temer. Em nenhuma dessas circunstâncias nós temos motivos para ter medo, porque a todo momento Deus está conosco. A todo momento Deus está com você. Você nunca está abandonado, nunca está desamparado, nunca está sozinho. Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, cuidando de perto, sustentando de perto, encorajando de perto. Ele não te abandona jamais. Por isso não tenha medo, querido jovem, querido adolescente, amados irmãos e irmãs. Não tenha medo de testemunhar com ousadia, de falar com autoridade, de se posicionar verdadeiramente como um profeta do Senhor, porque Ele sempre cuida dos seus. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Algum tempo depois desse episódio de Jeremias, o povo de Deus foi levado para a Babilônia, foram escravizados e levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, 3 jovens decidiram se manter firmes como profeta do Senhor. Decidiram não abrir mão da sua convicção e do seu posicionamento fiel diante de Deus. Decidiram não mudar o seu discurso, por mais que as situações fossem adversas. E então o rei ordenou que aqueles homens fossem lançados na fogueira, justamente porque não dobraram os seus joelhos diante de um outro Deus. E aqueles jovens, então, que assumiram uma postura firme, foram lançados na fornalha. E mesmo no meio da fornalha, lá estava Deus com eles. Mesmo no meio da fornalha, lá estava o Senhor cuidando deles. Porque é isso que o Senhor faz. Não apenas Ele nos levanta para ser profetas, mas Ele cuida de nós, Ele nos acompanha, Ele está conosco o tempo inteiro. Mesmo que você se sinta incapaz de testemunhar, incapaz de falar com ousadia, mesmo que você tenha receio de falar com autoridade, não tenha medo, porque o Senhor está com você. Ele está com você no seu dia a dia. Ele está com você naqueles momentos difíceis em que a sua fé é provada. Ele está com você sempre que você precisa testemunhar da sua fé. Ele está com você. Ele nunca nos abandona. Mas o texto vai além. E antes de prosseguir, eu pergunto, você está comigo até aqui? Em terceiro e último lugar,
nós não devemos ter medo de nos posicionarmos como profetas do Senhor, não apenas porque Ele nos escolheu, não apenas porque Ele está conosco, mas porque, além disso, Ele nos capacita. O Senhor te capacita a testemunhar. E é exatamente isso que dizem os versículos 9 e 10. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje, eu te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e para plantares. A capacitação que nós temos para testemunhar, para falar com autoridade, para agir em nome do Senhor, para sermos profetas do Senhor, a capacitação de que nós necessitamos não está em nós mesmos, não vem de nós mesmos, é o Senhor quem nos capacita. Jeremias tinha um grande desafio à sua frente: ser um mensageiro, um profeta do Senhor. Havia sido escolhido para isso, não tinha outra opção, o caminho estava traçado, estava determinado. As dificuldades eram certas, eram esperadas. As limitações do profeta eram claras. Ele teria de pregar uma mensagem profunda a um povo de coração duro. Mas então vem algo maravilhoso. Para uma missão tão difícil, uma capacitação mais do que especial. Não apenas o Senhor havia prometido estar com ele, mas também capacitá-lo a cada momento. Mais do que acompanhá-lo, Deus o encheria de poder e autoridade, para que ele então falasse em nome de Deus. De tal forma que quando chegasse o momento de Jeremias abrir a sua boca, quando chegasse o momento de Jeremias falar em nome de Deus, quando chegasse o momento de Jeremias apontar com firmeza o caminho de volta para o Senhor, ele teria condições de fazer isso, porque ele não estaria agindo na sua própria força. Ele não falaria as suas próprias palavras. O próprio Deus colocaria nas bocas dele as palavras certas. O próprio Senhor ensinaria a Jeremias o que dizer. O próprio Senhor colocaria nos lábios de Jeremias aquelas palavras que penetram fundo e vão até o coração. Palavras que trazem vida, palavras que geram transformação, palavras que conduzem ao arrependimento, palavras que apontam para o Senhor e para o Senhor somente. E assim como foi com Jeremias, é o que acontece hoje. Assim como Deus agiu, escolheu, acompanhou e capacitou o profeta Jeremias há tanto tempo, Ele age da mesma maneira hoje. Foi o Senhor quem te levantou, foi o Senhor quem te escolheu, o Senhor te acompanha, e mais do que isso, o Senhor te capacita a agir com autoridade, a viver um evangelho de verdade, a ser agente de transformação, a ser agente de mudança, a ser agente de restauração, de reconciliação. O Senhor te levantou, jovem, adolescente. O Senhor te levantou, Maria Clara, Ana Júlia. O Senhor te levantou, Kathleen, e te capacitou, Gustavo. O Senhor te capacitou para ser agente
de transformação. Talvez você fique com receio de se posicionar com firmeza, de demonstrar que é cristão, de demonstrar o que você pensa de verdade, o que a Bíblia diz de verdade, com medo de ser julgado. Mas o Senhor vai te ensinar o que dizer. Talvez você se sinta desencorajado de falar de Cristo para os seus amigos na sua escola, na sua faculdade, quando você olha para eles e pensa: caramba, esse pessoal nunca vai aceitar isso que eu tenho para dizer. Mas é Deus quem te capacita. Talvez você não saiba nem como abordar esse pessoal, e isso te gere medo, isso te gere receio, isso te gere algum tipo de constrangimento. Mas, querido, é o Senhor quem te capacita. Ele te levantou e Ele te capacita. E tem sido assim ao longo de toda a história do povo de Deus. Sempre que Ele levanta um profeta para falar com autoridade em nome dEle, Ele mesmo concede autoridade. Sempre que Ele levanta alguém para falar em nome dEle, Ele mesmo ensina o que deve ser dito. Ele mesmo coloca as palavras na boca. Não é na sua própria força, é na força do Senhor. Não é na tua própria sabedoria, é na sabedoria do Senhor. Assim como aconteceu com Jeremias, em toda a história do povo de Deus isso se repete. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Há tanto tempo atrás, muito antes de Jeremias, teve um encontro com Deus, lá na sarça ardente. E foi comissionado pelo Senhor, levantado por Deus, para agir como profeta, ser um mensageiro de libertação do seu povo. E Moisés, então, começou a dizer: mas Senhor, eu não tenho condições, a minha fala é pesada, eu não sei falar bem. Ao que Deus responde para ele, Êxodo capítulo 4, Moisés, quem fez o surdo ou mudo, ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que deves falar. Eu te ensinarei o que deves falar. Sem dúvida alguma, você vai se ver diante de diversas situações em que o seu posicionamento de profeta vai ser testado. Mas, queridos, não há motivo para ter medo, porque o mesmo Deus que te escolheu e te levantou para ser profeta, te acompanha e te capacita. Ele te ensina o que dizer, Ele te dá sabedoria para agir, Ele te dá estratégias, Ele te dá discernimento, Ele te dá tudo de que você necessita. E nessa noite, no nosso tempo, o Senhor levanta no nosso meio uma geração de profetas que vão transformar a nossa cidade, que vão transformar o nosso tempo. É de você que eu estou falando, é a você que o Senhor escolheu. Quero te convidar a fechar os seus olhos, convido o nosso pastor aqui para vir orar por nós. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero convidar essa geração que quer ser instrumento de Deus para a transformação na sua casa, no seu bairro, na nossa cidade. Eu quero orar por vocês. Eu quero convidá-los a vir aqui à frente. Todos os jovens, adolescentes.
Confesso que eu me emociono por ver esses jovens, adolescentes que se apresentam diante de Deus. Não ceda à voz da impossibilidade que muitas vezes o inimigo tenta colocar na sua mente. Para além daquilo que você é, o Senhor vê você naquilo que Ele quer fazer e naquilo que você vai ser para a glória dEle. Quero orar por vocês. Aliás, vou pedir que todo mundo suba aqui, por favor. Todos os jovens e adolescentes. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Os adolescentes aqui, eu quero fazer um apelo para os pais, para vocês virem à frente. Se você deseja ver seu filho abençoado, vem aqui à frente. Eu quero os pais aqui à frente. Talvez aqui algum pai, mãe, que está aqui com o coração apertado porque o seu filho está longe. Então a gente vai fazer aqui um momento diferente. Quero convidar você, pai e mãe, vir aqui. Se você tem a alegria de ver seu filho servindo ao Senhor, vem agradecer. Pode chegar um pouquinho mais, por gentileza. Vem agradecer. Se você tem a alegria de ver seu filho aqui se apresentando, venha para agradecer. Podem chegar mais, olha, quero ver aqui todo mundo, pai. Os jovens subam aqui, por favor. Vocês têm alegria por seus filhos aqui? Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero orar nesse momento duplamente. Eu quero orar por eles, mas também orar por vocês. Você ora por seus filhos todos os dias? Eu não sei você, mas lá em casa a gente ora todos os dias, várias vezes durante o dia. Várias vezes. Segura aí, vovó. Essa geração futura. Amém, gente? Será que tem algum pai aqui que quer vir orar comigo? Hein? Vem cá, Pedro, por favor. Vê o microfone para ele aqui. Pedro está vindo aqui. Eu quero um de vocês. Lude, você quer vir aqui orar, Lude? Cadê o Pedro? Chega aqui, Pedro. Pedro vai orar representando os pais. O Lude vai orar representando os adolescentes e os jovens. Depois eu vou orar por todos, tá bom? Senhor Deus e nosso Pai, a alegria que temos em nossos corações ao ver nossos filhos nos seus caminhos. Obrigado a Deus por ter me dado o privilégio de criar os meus nos seus caminhos. Peço ao Senhor, Tu sonda e conhece o meu coração. Tu sabe o meu desejo. Tu sabe as minhas orações. E eu confio no Senhor. Derrame da sua graça para cada lar aqui representado. Alguns pais aqui, Pai, que choram por ver teus filhos em outros caminhos, que não é o seu. Que o Senhor tenha de misericórdia, que a sua graça possa
renovar nossas forças a cada manhã e continuarmos a acreditar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Pai, cada jovem, cada adolescente, cada família aqui, Pai, representada. Seja agraciada pelo Teu amor, pelo Teu poder. É a oração que eu faço ao Senhor, com toda a minha gratidão, com toda a minha confiança, que o Senhor nos ouve e que o Senhor está aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continua na Tua presença, ó Pai. Estamos aqui para agradecer, Deus, cada jovem que está aqui, ó Pai. Deus, porque o Senhor tocou no coração deles, ó Pai. Abençoe cada jovem que está aqui, para que eles sejam exemplo dentro de casa, ó Pai. Para que eles mostrem aos pais que ainda não são cristãos, ou que são cristãos, que o Senhor reina na vida deles, ó Pai. Deus, mostre na vida deles que o Senhor é o principal, o único caminho, ó Pai. Eu só tenho a agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor trouxe todos aqui, Deus, porque essa igreja é uma igreja abençoada por Ti, ó Pai, e Tua presença está neste lugar, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, porque o Senhor sempre nos abençoou para chegar até este momento, Deus, onde os pais estão orando por seus filhos, para que seus filhos sejam abençoados, ó Pai, e vão ser, ó Pai, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, querido Pai, ao finalizarmos este culto, nesta cena tão bonita, os adolescentes e jovens aqui à frente e os seus pais, aqui também, Senhor, que vieram diante do altar, vários deles com coração grato, porque têm tido a alegria de verem seus filhos andando na presença do Senhor. Mas talvez alguns com coração pesado, com coração entristecido, porque gostariam de ter os seus filhos aqui, e isso ainda não aconteceu. Deus, eu coloco cada um diante do Teu trono, que sejam incansáveis nas suas súplicas, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha firmes aqueles filhos que já andam na Tua presença, e que o Senhor traga aqueles que por alguma razão estão distantes ou se afastaram. O mundo é sedutor, o mundo é enganoso. Pai, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor ouça as orações destes pais, porque as orações que eu fizer como pastor não serão tão eficazes quanto as orações dos seus pais pelos seus filhos. Assim, Pai, nós os colocamos diante do Teu trono, colocamos também os jovens e adolescentes que são tão pressionados, tão tentados, tão desafiados, tão muitas vezes perseguidos, tão zombados. Deus, eu oro para que eles saiam daqui com a investidura da coragem que o Senhor plantou no coração de um jovem chamado Jeremias, dizendo para ele: não temas, não temas, não temas. Que esta mesma confiança tome, Pai, cada coração aqui, desses jovens e adolescentes que não serão a geração do futuro, é a geração do presente. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, Pai. Ó Deus, traz um avivamento para a Tua igreja, traz um mover do Teu Espírito Santo para a Tua igreja, a começar no meu coração, Senhor. Ó Deus, derrama de forma profusa, de forma abundante, ó Deus, de forma tremenda,
um avivamento, um avivamento, um avivamento sobre esta igreja, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este culto. E agora que vamos para os nossos lares, que nada roube a semente lançada. Obrigado pela palavra pregada, proclamada nesta noite pelo Teu servo, Pai. Muito obrigado, Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, pais. Deus abençoe, filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que vai ter uma canção ainda, né? Tem a canção ainda? Tem? É do coral ou com todo mundo? Com a galera toda aqui?